Paz, queridos irmãos, vamos falar um pouco sobre a graça de Deus. Você já pensou em colocar Deus dentro de uma caixinha? Infelizmente, alguns teólogos eclesiásticos, querendo sintetizar uma doutrina, eles acabam colocando Deus ou colocando a graça dentro de uma caixinha limitadora. E a riqueza da graça, a graça de Deus, ela vai além da nossa compreensão. O que nós vamos tentar aqui, de uma forma resumida, explicar para os irmãos aqui sobre a graça de Deus, é lógico, é aquilo que está revelado, né? É impossível limitar essa riqueza essa graça de Deus, que ela atinge a humanidade, ela atinge o homem, o favor de Deus imerecido para o homem. Então, para compreendermos a graça de Deus, eu separei 3 pontos que eu acredito que é fundamental para compreender a graça de Deus. A primeira coisa é a soberania de Deus. Deus, ele é um ser soberano, um Deus supremo. E por ele ser supremo, a soberania de Deus, ela está além da nossa compreensão. O apóstolo Paulo, quando ele vai dizer lá em Romanos capítulo 11, falando da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus, né? Quando Deus ele inclui os gentios na raiz, né? Que é a promessa de Abraão, ele fala dessa grandeza de Deus, quão insondáveis são os seus planos, os seus projetos. Então, para você explicar Deus é impossível, porque o que nós temos são as revelações bíblicas, a revelação específica de Deus, que dá-nos a ideia de entendermos um pouco os atributos de Deus, a comunicação de Deus ao homem. Então, é possível conhecer Deus através da Escritura, mas Deus não é só isso. Deus é muito mais além da nossa compreensão. Então, a primeira coisa que para você entender essa graça de Deus, que emana de Deus, é exatamente que Ele é soberano. E por Ele ser soberano, nós, homens naturais, homens que não possuem o Espírito de Deus, é impossível o homem ter uma comunicação com esse Deus de uma forma natural. Porque ele é soberano, ele está além da nossa compreensão. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3, versículo 25, que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Isso quer dizer que é impossível que o homem natural estabeleça uma comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que nós somos seres com uma depravação total, vamos dizer assim. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é soberano e que o homem natural ele não consegue estabelecer um contato com Deus por meios naturais. Então, a graça de Deus ela entra desta forma. Deus é primeiro mover, vamos dizer assim, da graça de Deus, é que Deus procede da benevolência de Deus estabelecer esse contato. E qual foi o meio que Deus fez, biblicamente falando? Foi o meio da expiação. A morte e ressurreição de Jesus, ela possibilitou a expiação, a nossa expiação, o contato entre essas duas partes, entre Deus e o homem. Então, através da expiação de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, Deus, que essa é a forma da graça de Deus, Deus ele possibilitou à humanidade estabelecer o contato com Deus. Mas, para estabelecer o contato com Deus, a Bíblia vai dizer lá em Efésios, que é por meio da graça pela fé em Cristo Jesus. Então, o texto de Efésios capítulo 2, eu vou ler aqui para os irmãos, versículo 8 diz: pois pela graça que sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça que sois salvos. Quer dizer, a salvação é unicamente
é de Deus, ela parte de Deus. Há uma frase teológica que ela explica muito bem isso. Eu vou citar para os irmãos que é: a graça é o meio objetivo e instrumental da salvação, e a fé é o meio subjetivo em qual nós somos salvos. O que quer dizer isso, irmão Alessio? Então, você precisa entender dessa forma, que a graça é o meio objetivo, quer dizer, ela não emana de nós, nós não temos participação nisso. A graça é o meio a qual Deus criou. Então, ela parte de Deus. Então, ela é o meio objetivo, é o único meio objetivo, é o único meio para qual o homem pode ser salvo. É através da graça, o favor imerecido de Deus. Então, essa graça, ela atua na vida do homem para que ele receba a possibilidade de ser salvo. Então, ela é o meio objetivo e instrumental. Mas a fé é o meio subjetivo. Isso quer dizer que é algo que já parte da minha confiança em Deus. Há uma analogia na internet que fala da boia. Que se você estiver morrendo afogado e alguém tacar a boia simboliza a graça. É o meio pelo qual você pode ser salvo. E ao você lançar a mão a essa boia, é o meio subjetivo, a fé. Você confiou que ela ia trazer salvação para você. Então você agarrou essa boia e essa fé possibilitou você entrar no caminho da graça. Então, guarde isso, né? Deus é soberano. Ele é inacessível pelos meios naturais. Então, Deus criou uma possibilidade através da morte e ressurreição de Jesus. Ele criou essa possibilidade de nós estabelecermos o contato entre Deus e o homem, por o homem ser um ser depravado, totalmente depravado, e é impossível, a Bíblia diz, que o homem procure a Deus ou por si próprio, ou por sua obra, encontrar Deus. Então isso emana de Deus. A graça de Deus, ela vem exatamente para isso, para nos colocarmos nessa família de Deus, a estabelecer essa comunhão com Deus. Então isso é por meio da graça, como o texto diz aqui, né? Pois pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós esperamos você na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.